Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Destaque Rural Notícias, que está começando a partir de agora. A edição de hoje, Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. com os Estados Unidos, após as críticas do presidente Donald Trump ao Brasil. Ontem, Trump afirmou que empresas americanas se queixam do Brasil como um dos mais duros do mundo. Segundo ele, nós não os chamamos e dizemos, vocês estão tratando nossas empresas injustamente, tratando o nosso país injustamente. Acreditamos que quanto mais relação comercial com os Estados Unidos, melhor, disse o diretor executivo da Citrus BR, Ibiapaba Neto. Apesar de ser o segundo maior mercado global para o suco brasileiro e de ter as duas maiores companhias globais do setor, Cutrale e Citrosuco, com operações nos Estados Unidos, a bebida brasileira paga $415 por tonelada de tarifa para entrar naquele mercado, que encarece o produto em cerca de 20%. Nosso setor, disse ele, exporta suco de laranja e paga pesadas tarifas para entrar no mercado norte-americano, bem como importa máquinas e tecnologia e também paga caro por isso. Dessa forma, entendemos, disse ele, que sempre há espaço para melhores relações comerciais. Já a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a UNICA, informou que não vai comentar as declarações do presidente norte-americano. Há um ano, o Brasil iniciou a taxação em até 20% do etanol importado dos Estados Unidos para frear a entrada do biocombustível no país. Apesar das ameaças, os norte-americanos não adotaram medida semelhante e o etanol brasileiro segue sem tarifa para ser exportado aos Estados Unidos. E as exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e também processados, totalizaram 363.800 toneladas em setembro. Esse número representa uma queda de 6% em relação ao total embarcado no mesmo mês de 2017. Segundo o levantamento da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgado hoje, em receita, o faturamento de setembro alcançou 582,3 milhões de dólares, um valor menor 8,8% do que o que foi obtido um ano antes. No acumulado do ano, até setembro, as vendas de carne de frango para o exterior atingiram 3 milhões e 60 mil toneladas, volume 7,5% menor do que o que foi entre janeiro e setembro, o mesmo período de 2017. Já em receita, o saldo de 2018 é de 4 bilhões 889 milhões de dólares, 11,5% menor ou mais baixo na variação anual. E o CEO da BRF, Pedro Parente, afirmou hoje que o cenário político indefinido no país torna impossível fazer qualquer previsão sobre a economia brasileira para o ano que vem. Para ele, o retorno ao crescimento econômico sustentado depende de questão fundamental, que é confiança. Ele disse, sem confiança é muito difícil a gente voltar a investir. Ele falou durante uma palestra que foi feita em um evento de uma consultoria, a Scott Consultoria, em Ribeirão Preto. De acordo, então, com o Pedro Parente, o problema fiscal brasileiro tem natureza estrutural, dizendo que há necessidade de reformas, principalmente da Previdência, e se nada for feito, existem 3 saídas: aumento de impostos, crescimento na alta do endividamento público ou então mais inflação. E aí ele disse que isso é um problema, né? Porque não se vê um ambiente mais propício à realização de negócios, por exemplo, com o aumento de impostos no Brasil. E qualquer dessas 3 hipóteses é muito ruim para o Brasil, para o país.
Parente também lembrou que o sistema previdenciário brasileiro não gera autofinanciamento, funciona por partição simples e com o fim do chamado bônus demográfico é necessária a reforma. Mas o caminho no Congresso Nacional para aprovação dessa reforma adicional é difícil. E de acordo com o Parente, para finalizar, o nível de investimento atual no Brasil, entre 15% e 16% do PIB, permite um crescimento anual de apenas 1%. Né? Se problemas não forem enfrentados de maneira correta, disse ele, não há confiança no futuro e sem a confiança não vai ter investimento. É uma análise aí que mostra um pouco, né, de como é importante a confiança para que os negócios possam então ter mais possibilidade de crescimento, de aumento aqui no país. Temos agora uma matéria, porque na última sexta-feira a Destaque Rural realizou o Fórum Desafios da Soja. Inclusive, muitas pessoas acompanharam, né, este Desafios da Soja, esse evento ao vivo, nas redes sociais da Destaque Rural. E lá, um dos assuntos discutidos foi a nutrição de plantas. E sobre este assunto, a nossa equipe conversou com o engenheiro agrônomo Elmar Luiz Flos, que a gente assiste agora. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML. Os assuntos abordados aqui no Fórum Desafios da Soja foi a questão da nutrição das plantas. Bom, e para nós entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo, professor, doutor Elmar Luiz Flos. Bom, então, professor, quais são os fatores que fazem com que as plantas tenham uma boa nutrição? Bom, na verdade, os fatores responsáveis pelo alto rendimento, eles são 53. E dentre esses fatores está a nutrição adequada, a nutrição equilibrada da soja para alto rendimento. Hoje o agricultor ele busca acertadamente sempre introduzir os novos cultivares. Todos os anos novos cultivares de soja diferenciados são criados, com maiores potenciais de rendimento, com melhor adaptabilidade, ou com maior resistência à doença ou praga, ou de ciclo mais curto, de estatura mais baixa, assim por diante. No entanto, para produzir mais, a soja precisa mais nutrientes. Então é fundamental para que haja a expressão do potencial genético que o agricultor faça isso, ou seja, é baseado no seu histórico, ele saiba mais ou menos qual é o rendimento almejado num ano como esse, que nós caminhamos para um El Niño. É um El Niño fraco, mas é um El Niño, ou seja, nós temos hoje 80% de probabilidade que vamos ter a chuva acima da média, né, no próximo verão, que é uma coisa boa. Né? E aí, a partir daí, ele calcular qual é a necessidade de nutrientes. E aí fazer a adubação racional a necessidade da cultura para aquele potencial de rendimento, menos aquilo que já tem no solo, mediante uma análise de solo bem feita e, de preferência, inclusive, complementada com uma análise foliar, porque a análise de solo me dá teoricamente o que está disponível para a planta, por extratores químicos, mas a análise foliar ela me diz exatamente quanto daquilo a planta conseguiu. E aí, especialmente no caso da soja, o nutriente mais necessário é o nitrogênio. A soja precisa em torno de 84 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada de grão. Então, um produtor que produz 4 toneladas, 65, 66, 67 sacos por aí, a planta precisa de 320, 350 quilos de nitrogênio. Até 85% desse nitrogênio vem da fixação biológica. Desde que o agricultor inocule todos os anos, quer dizer, colocando uma estirpe nova, uma estirpe que forma mais nódulos junto à raiz principal, nódulos grandes, né? Portanto, muito mais eficientes, e que seja acompanhado pelo cobalto molibdênio, porque para que a bactéria fixe, ela precisa de cobalto molibdênio. E também aí vem um aspecto, a recomendação hoje de cobalto molibdênio, ela é baseada nos rendimentos de 25 anos atrás, que era de aproximadamente 2 toneladas. Quando nós caminhamos para 4 toneladas e até 5, nós temos que aumentar essa quantidade. Então, todos os anos inocular. É o menor custo de maior retorno econômico que pode ter. Inoculação e mais cobalto e molibdênio. Então, respeitando todos esses fatores para que depois, aí sim, o produtor rural possa ter uma boa produtividade na lavoura. Exatamente. Quer dizer, então, eu falei do nitrogênio, mas a importância do fósforo, do potássio, do cálcio, a soja extrai
mais de 2 vezes mais cálcio que magnésio. A importância do enxofre, a gente tem percebido aí nas análises de solo que na região o macronutriente mais faltante hoje é enxofre. E para cada 12 quilos de nitrogênio, a soja precisa pelo menos 1 quilo de enxofre. Então é bom o agricultor olhar a análise, se o teor estiver abaixo de 10 miligramas por centímetro cúbico, é interessante escolher um fertilizante que tenha enxofre. Além disso, também a utilização dos micro-organismos. Dos micronutrientes, ou seja, o cobalto molibdênico, que posso usar uma parte no tratamento de semente ou em parte aérea, e especialmente porque, primeiro, eu estou colhendo mais, então também a planta precisa mais micronutrientes. Nós aplicamos predominantemente o calcário em superfície. Então, se a gente for olhar os primeiros 10 centímetros, geralmente o pH está acima de 6,4. E aí isso diminui a disponibilidade de alguns micronutrientes, como o manganês, como o zinco, como o cobre, como o boro. E o terceiro fator é que nós plantamos soja transgênica, nós aplicamos glifosato em V3-V4, que é sistêmico, ele é absorvido na folha, ele desce até a raiz e por 10, 12, 14 dias, ele modifica os micro-organismos na rizosfera, nessa região imediatamente externa da raiz, e a modificação dos micro-organismos diminui temporariamente a absorção de micronutrientes. Então, é muito importante que você faça isso. Por isso que a palavra-chave é equilíbrio nutricional. Perfeito, muito obrigado pela sua participação. E lembrando que se você quer saber mais sobre os desafios da soja, é só acessar nossas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram e no Twitter. Até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio NML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Muito bem, e a SLC Agrícola prevê que a área plantada de algodão para a safra 2018-2019 poderá crescer em 27,2% em comparação à safra 17-18. Deste total, a primeira safra de algodão deverá registrar uma expansão de 21,8%, enquanto a segunda uma alta de 35,5%. Segundo a empresa, a área plantada total deve crescer 12,5% para 404.446 hectares, o que já considera a área arrendada da Fazenda Pantanal. A área plantada total da segunda safra apresenta um aumento de 19,7% em relação ao ano safra anterior, maximizando, portanto, o uso dos ativos da companhia. Para a soja comercial e semente, a estimativa no período é por um aumento de 7%, de milho segunda safra, 12% de elevação. Outras culturas como trigo, milho, semente e cana-de-açúcar, queda de 33,2%. Os custos por hectare orçados para a safra 18-19 apresentam um aumento médio em reais de 19,4% em relação ao orçamento de 2017 e 2018, basicamente em função da desvalorização do real frente ao dólar no período, visto que aproximadamente 55% dos custos são dolarizados. O plantio da soja na safra 18-19 atingia 29% da área prevista de 5.450.000 hectares no estado do Paraná até ontem. A informação foi divulgada pelo Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado do Paraná. A informação foi divulgada hoje. Das lavouras da oleaginosa já plantadas, 100% estavam em boa situação. Do total plantado, 49% estava em fase de germinação e 51% em desenvolvimento vegetativo. O DERAL informou ainda que o plantio da primeira safra de milho, verão 17-18, alcançava 70% do total, com 100% das lavouras em situação boa. Segundo o DERAL, 23% das lavouras do cereal estavam em fase de germinação, 77% em desenvolvimento vegetativo. Já o plantio da primeira safra de feijão alcançava até ontem 66% do total. As condições das lavouras, 95% boa, 5% médias. E encontravam-se na fase de desenvolvimento vegetativo 74% e 26% de germinação das lavouras. Da safra 17-18, a colheita de trigo no Paraná atingia 47% do total. As condições das lavouras, 57% boas, 25% médias. Da safra de trigo que está no campo, 61% das plantações estão em maturação, 29% em frutificação, 9% em floração
e 1% em desenvolvimento vegetativo, segundo os dados então divulgados pelo DERAL. E a relação entre os preços do etanol e da gasolina atingiu no mês de setembro a menor marca para o mês desde 2010. Os dados são da FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. No nono mês deste ano, essa equivalência atingiu 59,88%, enquanto há 8 anos, em setembro, estava em 58,3%. Mas se for feita uma comparação com com agosto de 2018, quando alcançou 57,91%, o resultado de setembro é superior. Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, a utilização de gasolina ou etanol é considerada indiferente. E nesta terça-feira, com base no levantamento do Índice de Preço ao Consumidor de setembro, que apura a taxa de inflação na cidade de São Paulo, o valor médio da gasolina foi de 4,86% na comparação com o recuo de 1,05% em agosto. Já o preço médio do etanol foi de 8,15% em relação à retração de 6,18% no oitavo mês do ano. O IPC, por sua vez, teve alta de 0,39% em setembro, no confronto de 0,41% em agosto. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora da gente saber como é que fica o clima para amanhã. Vamos ver então como é que fica o clima para amanhã, quarta-feira, dia 3 de outubro. Primeiro, na região sul, a gente pode ver no mapa então que a região tem algumas partes que tem previsão de chuva, né, e outras com tempo bom. Então a previsão que a gente vê aqui é de que há possibilidade de sul e sudoeste do Rio Grande do Sul com diminuição de nuvens sem chuva. O norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o centro-sul, oeste e leste do Paraná tem muitas nuvens e chuva com risco de temporais. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a chuva para à tarde. No norte do Paraná, chuva a partir da tarde. Agora a gente vê o mapa na região centro-oeste para saber como é que fica o tempo. A maioria da região, então, pelo que a gente vê ali para amanhã, quarta-feira, dia 3 de outubro, tempo instável, né, em praticamente toda a região. Vamos ver então o que diz aqui a previsão do tempo. Sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde no sul de Mato Grosso do Sul, onde há previsão de temporais. Nas demais áreas do centro-oeste, sol forte e calor e pancadas de chuva a partir da tarde. Hora das cotações. Vamos então às cotações e a gente começa com o farelo de soja. Para hoje, então, terça-feira, dia 2 de outubro, farelo de soja, a tonelada, né? A gente começa aqui em Ponta Grossa. Hoje o valor é de R$ 1.400. Em Paranaguá, R$ 1.360. A saca da soja em Passo Fundo, R$ 89,50. Em Paranaguá, R$ 97,00. Em Rio Grande, R$ 96,00. Em Rondonópolis, R$ 81,00. Temos também o milho, a saca em Passo Fundo, R$ 42,00. Em Ponta Grossa, R$ 37,50. Em Rondonópolis, R$ 27,50. O trigo, tonelada, em Santa Rosa, R$ 850,00. Dourados, R$ 930. Cascavel, R$ 900,00. Carazinho, R$ 850,00. Temos também o arroz em casca. Em Pelotas, saca, R$ 45,35. Cachoeira do Sul, R$ 45,70. Jaraguá, R$ 47,50. O feijão, em Ponta Grossa, R$ 102,50 e R$ 120,00 a cotação da saca em Santa Maria e Lagoa Vermelha, no caso, o feijão preto. Temos aqui também agora a cotação do boi gordo. Boi gordo, a arroba em Barretos, R$ 151,00, o quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,45, Tocantins, R$ 142,00 a arroba.
O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,20. No estado do Rio Grande do Sul, valor médio, R$ 2,84. Temos também o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. E em São Paulo, R$ 3,25. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente, hora de saber da economia. Bom, para saber então das informações relacionadas à economia, a gente começa falando sobre que ontem, né, a gente teve algumas informações da economia internacional e das relações comerciais dos Estados Unidos com outros países, e o presidente norte-americano Donald Trump então resolveu colocar no seu alvo também as negociações comerciais entre Estados Unidos e Brasil. Pois a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, Christine Lagarde, afirmou que o atual cenário de políticas protecionistas gerado pelos Estados Unidos começou a ter efeito na economia global, cujo crescimento vai passar por uma desaceleração, segundo as próprias previsões, então, do Fundo Monetário Internacional. Já era uma questão, né, prevista. Tanto que o FMI projetou em julho um crescimento global de 3,9% para 2018 e 2019. Mas Lagarde adiantou que as próximas previsões serão menos brilhantes, nas palavras dela. A divulgação desses dados vai ocorrer durante a Assembleia Anual do órgão e também do Banco Mundial, entre os dias 8 e 14 de outubro. Este evento vai acontecer na Indonésia. Mas a dirigente do FMI destacou que o crescimento econômico global, apesar disso, né, segue no nível mais alto desde 2011, quando os países se recuperavam depois da crise, e comemorou que os números de desemprego estejam caindo na maioria dos países. E sobre o que disse o presidente norte-americano Donald Trump, ele anunciou que o novo acordo firmado entre Estados Unidos, México e também Canadá vai trazer 1 trilhão e 200 bilhões de dólares ao país. E é provavelmente o pacto comercial mais importante que já fizemos, nas palavras do presidente norte-americano. O republicano também afirmou que o pacto que substitui o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA, que será chamado de Acordo Estados Unidos-Canadá-México, ou USMCA na sigla em inglês, será assinado no fim de novembro e então submetido ao Congresso americano, onde não deve haver problema, disse Trump, para que seja aprovado mesmo após as eleições de meio de mandato que ocorrem no mesmo mês. Trump reforçou que o acordo é muito bom para os três países. E como a gente destacou ontem, né, existe preocupação por parte, né, do Brasil e de quem importa e exporta, né, especialmente quem exporta para os Estados Unidos, de que isso pode então, até mesmo esse acordo novo, né, pode prejudicar de alguma forma as exportações brasileiras para esses países. Falando de exportação, tenho dados aqui que foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que ontem já tinham sido divulgados, mas tem outros dados que hoje então foram falados, que o aumento das importações em ritmo maior do que as exportações fez o superávit da balança comercial acumular queda nos 9 primeiros meses do ano. De janeiro a setembro, o país vendeu para o exterior 42,648 bilhões de dólares a mais do que comprou. Recuou 19,9%, então, em relação ao mesmo período do ano passado, que foi de 53,258 bilhões, então, de dólares. No acumulado do ano, as exportações somaram 177,991 bilhões de dólares, aumentou 8,1% sobre os mesmos meses do ano passado pelo critério da média diária. Beneficiadas pela recuperação da economia, as importações foram de 135,343 bilhões de dólares, alta de 21,6% também pelo critério da média diária. E outro dado que foi divulgado hoje pelo IBGE é de que a produção industrial brasileira caiu 0,3% na passagem de julho para agosto deste ano, sendo então a segunda taxa negativa consecutiva do indicador. Portanto, em 2 meses tem uma queda acumulada de 0,4% então da produção industrial.
Apesar disso, a produção industrial brasileira apresentou altas de 3,8% na média móvel trimestral, 2% se for comparado com agosto do ano passado e 2,5% no valor acumulado do ano. E no acumulado de 12 meses ainda 3,1% de crescimento. Também outra informação que parte da indústria, só que agora a informação vem da Confederação Nacional da Indústria CNI, de que o emprego na indústria ficou praticamente estável no mês de agosto. Houve pequena retração de 0,1% frente a julho. Segundo a CNI, o rendimento médio do trabalhador e a massa real de salários também caíram em agosto, mostrando a piora no mercado de trabalho. Vamos agora saber então como é que ficou a Bolsa de Valores e o dólar nesta terça-feira, né? Como a gente estava comentando antes, a gente tem aqui teve momentos em que a Bolsa hoje subiu mais de 3%, né? E o pregão hoje teve a influência principalmente de pesquisas eleitorais que foram feitas ontem, por exemplo, foi divulgada a pesquisa Ibope, que aí então fez com que hoje a Bolsa tivesse um aumento expressivo. O mercado teve uma terça-feira de euforia depois da pesquisa Ibope surpreender e ir na contramão das sondagens anteriores. É o que dizem os analistas aí dos resultados da Bolsa. E isso é porque foi apontada uma alta nas intenções de voto para Jair Bolsonaro do PSL, enquanto Fernando Haddad do PT ficou estagnado no primeiro turno, com uma diferença de 10 pontos percentuais entre eles. Além disso, também tem outro ponto, que é a rejeição do petista, que saltou de 27% para 38%, e a rejeição de Bolsonaro permaneceu em 44%. Lembrando que hoje ainda vai ser divulgado mais uma pesquisa, a pesquisa Datafolha, e até sábado ainda terão pesquisas sendo divulgadas. Nessa semana também, né, tem mais um debate entre os presidenciáveis que vai acontecer na noite de quinta-feira pela Rede Globo. O último debate que aconteceu antes desse, que ainda vai acontecer, foi no domingo na Rede Record. Bom, em relação então à Bolsa, a Bolsa hoje registrou diversas marcas importantes. Em sua maior alta diária, ela saltou 3,78%. Foi a maior alta diária desde 7 de novembro de 2016, quando subiu 3,98%. O índice hoje fechou a 81.593 pontos, no seu maior patamar desde 22 de maio, quando estava em 82.738 pontos. O dólar comercial desabou 2,8% hoje, cotado a R$ 3,93, R$ 3,9349 na venda. É o menor valor desde 17 de agosto, quando era cotado em R$ 3,91, R$ 3,9147. Então estão aí os dados relacionados à Bolsa de Valores e também o dólar nesta terça-feira, e com isso a gente fecha as informações do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, terça, dia 2 de outubro. Amanhã a gente volta às 17 horas, a partir das 17 horas. Lembrando que esse programa ele vai ao vivo, né? Sempre de segunda a sexta-feira nesse horário. E além disso, ele fica gravado também, você pode acompanhar através das redes sociais, você pode deixar os seus comentários também e participar do programa, seja via redes sociais ou então através do WhatsApp. O número 549-9116-9140 está à disposição. 549-9116-9140. Se você quiser informações sobre o agronegócio a qualquer hora, a qualquer momento do dia, você pode também acessar a página destaquerural.com.br. Um bom final de tarde e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.